Eu quero falar para você sobre viver na graça abundante, tá? Não era o que estava planejado pela Denise, mas era o que estava planejado pela Fernanda. Então, eu vou misturar os dois aqui. Deixa eu contar para você aqui o contexto de Gálatas, embora eu creia que todo mundo aqui sabe, mas pelo sim, pelo não, a igreja dos Gálatas era uma igreja formada por gentios, ou seja, não judeus. Esse tempo aqui foi o tempo onde a igreja estava sofrendo uma grande transição, uma grande mudança. A igreja ela começou com pessoas que vieram do judaísmo, os apóstolos. A Bíblia fala que muitos fariseus se converteram. A gente mete o malho nos fariseus, mas muitos fariseus se converteram e passaram a seguir Jesus. Você vai ver José de Arimateia era fariseu. Você vai ver alguns outros personagens da Bíblia eram fariseus e passaram a seguir Jesus. E no início, os judeus até pensavam que a salvação era somente, exclusivamente para os judeus. E de repente, entra no circuito um cara chamado Paulo de Tarso, que recebe de Deus uma revelação de que a salvação não era exclusiva para os judeus. A salvação era para todos. E essa salvação não vinha através das obras da lei. Ela era dada pela graça. Isso foi uma visão tão revolucionária. Nós, como gente que foi educado dentro de uma cultura cristã, a gente não tem ideia da dimensão da revolução que isso foi dentro da teologia, da cultura judaica. A salvação não é exclusiva dos judeus, é para os gentios. E isso foi tão revolucionário que a igreja, de repente, começou a sofrer uma reviravolta. A igreja que era formada 100% por judeus, de repente, ela começa a ter uma virada e os judeus se tornam uma minoria dentro da igreja. E os gentios se tornam a esmagadora maioria. Isso para eles foi um choque. Isso para eles foi uma coisa chocante. E alguns desses judeus, quando se viram minorizados, não se conformaram com essa reviravolta. E começaram a trazer para dentro, ou tentar trazer para dentro da igreja, uma coisa chamada o judaísmo. Ou seja, eles iam às comunidades de cristãos gentios e diziam o seguinte: vem cá, vocês aqui não estão seguindo a lei. E muitas vezes, como era o caso da igreja dos Gálatas, que não era uma igreja, era um grupo de igrejas, era uma comunidade de igrejas, as igrejas da região da Galácia. A gente nem sabe quantas igrejas eram. Se eram 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Era uma comunidade de várias igrejas. E esses crentes, esses cristãos da Galácia, eles eram uma comunidade maciçamente de gentios. Gente que não foi educada dentro de sinagoga, gente que não foi circuncidada, gente que nunca leu Moisés, gente que nunca estudou a Torá, que não tinha noção do que eram as tradições, o que eram as leis, o que eram os costumes, nada do povo judaico. E aí, de repente, aparece, no meio dessa comunidade, esses camaradas que chegavam perguntando: mas vem cá, vocês não estão guardando as leis de Moisés? Vocês não estão respeitando as tradições judaicas? Olha, Jesus é muito legal, mas sem a lei vocês não vão ser salvos. Jesus é um adendo, é um acréscimo, mas vocês precisam guardar a lei. Se vocês não guardarem a lei, os homens aqui foram circuncidados? Não, tem que ser. Vocês estão guardando o sábado? Não, tem que guardar. Vocês estão comendo qualquer coisa? Não, não pode ser assim. Há comidas puras e comidas impuras. Vocês não podem simplesmente sair comendo qualquer coisa. Estão comendo carne de porco? Bacon? Presunto? Não pode. E muitos desses Gálatas
começaram a ser convencidos de que essa era a grande realidade. Paulo não é profeta coisa nenhuma. Paulo enganou vocês. Ora, prestem bem atenção. Moisés veio muito antes de Jesus. Nós conhecemos a lei. Nós viemos muito antes de vocês. Vocês não conhecem nada, estão conhecendo agora. Vocês foram enganados, iludidos. Então, Paulo, quando sabe que muitos desses gálatas estão recebendo essa influência do legalismo, da lei, do judaísmo, Paulo escreve para eles, e aqui no capítulo 3, ele começa dizendo assim: ó gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Olha os termos que Paulo usa, e eu quero que você se toque aqui, que Paulo era judeu dos judeus. Paulo estava sendo treinado por aquele que era o rabino top de linha do judaísmo, Gamaliel, que era o cara que era a referência de conhecimento judaico na sua época, que fazia parte do Sinédrio. Eu quero lembrar para vocês que Gamaliel foi o único cara que teve um pouco de bom senso quando o Sinédrio decidiu perseguir os cristãos, e matar Estevão. O Gamaliel foi o único cara que teve bom senso de dizer: gente, calma, vamos dar um tempo, porque se isso aí não for de Deus, não vai prosperar. Lembre-se que outros já apareceram aí dizendo ser o Messias e acabaram, inclusive, sendo mortos pelos seus próprios seguidores. Então, não vamos meter os pés pelas mãos, não vamos meter a fé pelo pé, porque nós estamos debaixo do risco de estarmos lutando contra Deus. Então, esse cara foi o cara que discipulou Paulo. Esse cara foi o cara que educou Paulo para que ele, Paulo, fosse o substituto, o seguidor. Eu, Gamaliel, um dia vou morrer, mas quando eu morrer, vocês têm a segurança de ter um cara aqui, que é Saulo, que ele vai me substituir. Dentre os meus discípulos, ele é o número 1. Ele é o cara que está pronto, está preparado. Não se esqueçam que Paulo era esse cara. E esse camarada agora diz que aqueles que vinham para tentar trazer para eles gentios que se converteram puramente pela fé, eles estavam não simplesmente trazendo uma doutrina, mas estavam trazendo feitiçaria. Quem foi que enfeitiçou vocês? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gente, a coisa mais importante que Deus pode dar a você é o Espírito Santo. De tudo aquilo que você poderia pensar que Deus poderia te dar, tipo um bom emprego, prosperidade, saúde, cura de uma enfermidade, nada disso se compara ao Espírito Santo. O bem maior que Ele poderia te dar, o Espírito Santo. Cara, Ele está dizendo aqui: eu quero saber o seguinte, vocês receberam o Espírito, o próprio Espírito de Deus, foi por obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Paulo está dizendo aqui que buscar perfeição diante de Deus através do legalismo, através das obras da lei, é aperfeiçoamento carnal. Não tem nada de espiritual. É carne. É a minha carne. E Paulo fala sobre as obras da carne. Quais são as obras da carne? As obras da carne, Paulo poderia chamar de fruto da carne. Ele chamou de fruto do Espírito e fez uma comparação com obras da carne. A gente poderia pensar assim, e eu já vi gente citando assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, mas o fruto da carne, mas Paulo usa o termo obra. Por que ele usa o termo obra, obras da carne, e não fruto da carne, mas fruto do Espírito? Porque fruto é resultado de vida. A seiva produz algo numa estrutura que está viva.
que é uma árvore que produz fruto. Mas obra é fruto de esforço. Uma árvore não faz força para produzir fruto. Ela produz fruto, porque ela está viva. Mas uma obra exige esforço. A árvore, a laranja não é uma obra que a laranjeira produziu. É um fruto que surgiu naturalmente, como resultado do fato da laranjeira estar viva. E ele diz, vocês são tão insensatos que tendo começado no espírito, querem agora se aperfeiçoar na carne. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, simplesmente creu em Deus, não fez obra alguma, e isso lhe foi atribuído para a justiça ou para a justificação. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Presta atenção nisso que o Paulo vai começar a dizer a partir de agora, porque ele meteu Abraão no meio dessa história aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, não pelas obras da lei, pré-anunciou o Evangelho, as boas novas, a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Porque com Deus, gente, é 100% ou nada. Não é suficiente você cumprir 90% da lei, 98% da lei, 99,9% da lei. Ou você cumpre 100%, ou você falhou em 0,1%, já era. Ou é tudo ou é nada. E Abraão, ele aplicou, a crença de Abraão foi 100% em cima daquilo que Deus prometeu. Embora Abraão não fosse um cara perfeito, mas ele desfrutou de viver na graça superabundante. Porque ele não era perfeito, mas ele aplicou uma fé que, embora aos olhos dele pudesse ser imperfeita, aos olhos de Deus a fé foi perfeita. Por quê? Porque ele simplesmente creu. Ele não creu mais alguma coisa. Não foi assim: eu creio em Deus e, além de crer, eu me esforço, eu faço, eu me ajoelho, eu oro, eu jejuo. Não, eu simplesmente creio. Eu creio. E não tinha mais nada para ele acrescentar, porque Moisés não era nem nascido. Moisés só veio 430 anos depois. Agora, para pensar. Se você lê o que Paulo está dizendo aqui, quando ele mete Abraão no meio dessa história, e você vê que ele vem criticando a questão da lei, Moisés, na verdade, está colocando um confronto entre Abraão e Moisés. Olha, através de Moisés, o que você vai acabar encontrando é maldição. Através de Abraão, você vai encontrar uma herança. Então, a fé que eu espero que vocês tenham, não é a fé que corresponde a Moisés, mas a fé que corresponde a Abraão. Todos os que estão debaixo de Moisés estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito no livro da lei que Moisés deu a vocês. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele interrompe esse pensamento aqui, dizendo que nós fomos chamados para desfrutar da bênção de Abraão. Agora, compara uma coisa. Compara Abraão, que desfrutou da graça plena, abundante, com Moisés, que desfrutou da obediência à lei.
como foi a vida de Abraão? A vida de Abraão foi a vida de alguém que começou do zero, com nada, e terminou absolutamente próspero. A vida de Abraão não foi uma gangorra, sobe e desce. Não foi uma montanha russa, vai para cima e vai para baixo. A vida de Abraão foi uma ladeira ascendente. O sujeito começou com nada. Sai da parentela, dos teus pais, da tua casa. Sai com nada. E através de você, eu vou constituir uma grande nação. Aí a Bíblia diz que Abraão morreu em ditosa velhice. A Bíblia diz que esse Abraão que saiu de Ur dos Caldeus sem nada, tornou-se rico, riquíssimo, prosperou, ao ponto de prosperar de uma forma tão absurdamente sobrenatural, que um dia, um sobrinho que veio na aba dele, um tal de Ló, veio na aba de Abraão, veio junto. Ninguém convidou Ló, mas Ló foi, e por causa da bênção que havia na vida de Abraão, Ló era abençoado. Abraão começou a prosperar, Ló prosperou junto. Abraão começou a enriquecer, Ló começou a enriquecer junto. Aí um dia, eles que começaram com nada, de repente tinham tanto gado, tanto rebanho, que aí Ló olhou e falou assim: cara, eu não preciso mais do meu tio. Eu posso prosperar sozinho. Eu já tenho coisa pra caramba. Eu saí de lá, de Ur, junto com ele, sem nada. Eu agora tenho servos, eu agora tenho empregados, eu tenho funcionários, tenho rebanhos, e eu posso me virar sozinho. Aí ele vira para Abraão: meu tio, olha, está dando confusão. Os seus funcionários estão batendo cabeça com os meus, a gente não sabe mais o que é o seu gado, o que é o meu. Vamos fazer o seguinte, vamos cada um para o seu lado. E Abraão falou: ok, está tudo certo, tudo bem, vamos para lá. Não tem problema. Subiram os dois no alto de uma colina. Aí Ló olhou e viu que de um lado tinha uma campina regada. Tinha pasto, tinha água. Era um lugar onde mais tarde ia ser conhecido como Terra de Canaã. Do outro lado tinha um deserto, que depois, mais tarde, veio a ser conhecido como Deserto do Neguev. Aí Ló falou assim: meu tio, vamos fazer o seguinte, como você é meu tio, te amo muito, eu vou ficar nesse lado aqui, que está cheio de capim, e você fica por esse lado de cá, com esse desertão imenso. E Abraão, ok, então beleza, você vai para um lugar abençoado, eu vou ficar aqui no deserto. Aí a Bíblia diz que Abraão, no deserto, cavava, saía água. Cavava, saía água. Cavava, saía. Os outros, quem estava em volta, ficou até meio grilado, porque quando cavava, encontrava cabeça de burro, jarro, do tempo do seio do João Charuto, e Abraão cavava, saía água. Do lado de cá, para onde Ló foi, campina regada, começou a surgir uma comunidade, duas comunidades, aquelas duas comunidades cresceram e vieram duas cidades, Sodoma e Gomorra. Que bênção. Quer dizer, o lado para onde ele foi, que parecia ser o lado abençoado, ficou amaldiçoado. E o lado que parecia ser amaldiçoado, ficou abençoado. Paulo está dizendo aqui, que nós fomos chamados como herdeiros das bênçãos de Abraão. Isso se chama viver na graça superabundante. Porque ele chegou num lugar de deserto que se tornou um lugar de bênção. Eu não estou preocupado se você chegou num lugar onde você diz assim: meu Deus, mas aqui não tem nada. Pois é, eu chego num lugar onde tem nada, e é onde Deus vai fazer ter tudo. Isaac, que era descendente de Abraão, filho de Abraão, diz a Bíblia que num determinada altura da sua vida, deu uma seca, uma fome, uma desgraceira completa. E ele ficou tão preocupado que ele pensou: vou voltar para o Egito. Vou pegar o que eu tenho aqui e vou para o Egito. Eu tenho algumas sementes, mas não vou semear nesse lugar, porque semear aqui é jogar semente fora. Eu vou para o Egito, que lá tem o rio Nilo, lá ainda tem água, lá tem terra fértil, eu vou para lá e vou semear o que eu tenho lá. E Deus fala para ele: não vai para o Egito. Aonde você está, onde eu vou te abençoar. Isaac creu e semeou naquela terra. E naquele ano, Isaac colheu a 100 por 1. 100 por 1 é uma proporção de 10.000%. Se você conhecer algum investimento que dê um retorno de 10.000%, me avisa que eu vou investir. Porque para cada $1 que você investir, você vai ganhar $10.000.
Se alguém conhece alguma coisa desse tipo, eu acho que só vendendo cocaína. Fora isso, não tem esse tipo de retorno. Quer dizer, do que Isaac estava desfrutando? Da bênção de Abraão. Não era da bênção dele, da bênção de Abraão. Que passou para ele, que passou para Jacó, que passou para a galera, que passou para nós. Porque nós somos agora descendentes de Abraão. Agora compara com a vida de Moisés. Moisés nasceu no Egito, foi criado, foi para o deserto, matou lá um egípcio, o faraó me mataram, ele correu, fugiu, foi virar no deserto, cuidou das ovelhas. Um dia viu um arbusto. Isso é a Bíblia em velocidade 20. Viu um arbusto, Deus chamou, libertou o povo de Egito, atravessou o mar vermelho, foi para o deserto. Deus dá a lei. Moisés se torna o veículo de instrução da lei, o profeta da lei para o povo, que se torna o povo da lei. Aquele povo nunca viveu de plenitude de bênção. Nunca. Nem quando entrou em Canaã. Nem depois de entrar em Canaã. Aquele povo vivia sempre numa gangorra. Uma hora estava bem, daqui a pouco estava mal. Aí se arrependia porque adorou os ídolos, não sei o que. Aí Deus restaurava e tal, eles começavam a prosperar, estava tudo bem, daqui a pouco desobedecia um pouquinho, pumba, ia lá para baixo. Aí vinha um profeta. E a progressão das quedas foi sendo cada vez maior, até chegar ao cativeiro da Babilônia. Quando eles chegam ao cativeiro da Babilônia, o que foi o cativeiro da Babilônia? Um espelho de algo que já tinha acontecido séculos antes. Porque eles já tinham sido cativos no Egito. Quer dizer, um povo que foi liberto não é para voltar a ser escravo. Como é que esse povo voltou a ser cativo na Babilônia? Caramba, a gente já passou um cativeiro no Egito, agora vai ter que ser cativo na Babilônia? Não faz sentido. Mas por que eles foram cativos na Babilônia? Porque pela lei, ou você obedece 100%, ou você acaba caindo na espiral da maldição. Não é que eles caíram nessa espiral de maldição da noite para o dia. Não foi uma coisa assim, vamos voltar para a lei, vamos ficar na lei, e amanhã vai dar ruim. Não. É Deus tentando sempre consertar. Sai dessa, não é por aí. Vê se você enxerga, vê se você vê que não é pelo teu esforço, não é pela obediência, é pela fé. Não, mas eu quero vencer pela minha obediência. Eu quero vencer pelo meu esforço. Não é por aí, porque vai dar ruim. Aí dava ruim. Aí Deus usa de misericórdia, levanta, o camarada levanta, vai. E tal. E não, é o meu esforço, eu faço, eu consigo, eu posso. Aí pumba, cai. Deus coloca de pé. Cara, abre o olho, não é por aí. E você está vivendo de braço dado com Moisés. E Deus quer que você se divorcie de Moisés e se case com Jesus, que é descendência de Abraão. Para receber a bênção de Abraão. Hoje a Fernanda estava... aliás, não sei se foi a Fernanda, se foi o Reinaldo, perguntou: pastor, mas a lei não acabou? Não acabou. A lei continua valendo até hoje. A lei continua firme e forte. Sadia. E por quê? Ela é perfeita. A ilustração que eu uso sempre é a igreja, a noiva, que nasceu para ser casada com a graça, com o Senhor graça, mas que cisma de ficar casada com o Senhor lei. Mas Deus, como é que Deus fez essa história? Você já deve ter visto eu fazer essa ilustração, mas vou fazer de novo. Nunca é demais. Vem cá, Reinaldo. Vem cá, Ronaldo e Reinaldo. Pode dar um nó danado nisso. Rei Rô. Olha só, está aqui Reinaldo, vai ser o Senhor, é o Senhor Lei. E Ronaldo e Reinaldo é a graça, é Jesus. O Ronaldo é a graça, é Jesus, é o Mister Graça. E esse cara, o Mister Law, Senhor Lei, ele tem uma noiva. Deixa eu escalar uma noiva aqui. Vem cá, você vai ser a noiva aqui. Casou com o Senhor Lei. Esse cara não tem problema nenhum
esse cara, o senhor Lei, ele é perfeito. Ele não tem problema nenhum, não tem erro. Ele é um cara perfeito, mas ele é tão perfeito, que ele cobra dela perfeição. Então, ele é aquele cara que ele chega no trabalho, ele começa a investigar se a casa está plenamente perfeita. Ele passa o dedo assim no móvel. Olha aqui. Achei um pouco de poeira aqui. Ele vai no banheiro, pega o tubo de pasta de dente. Olha, vem cá, eu já não te falei que não é para apertar o tubo de pasta de dente no meio, é de baixo para cima? Já não te ensinei isso. A vida dessa mulher é um inferno. Mas ela casou com um cara perfeito. Mas a vida dela é um inferno porque ele cobra dela a perfeição. E Deus quer ajudar essa noiva. Mas ele não pode acabar com esse cara porque ele é perfeito. Aí o que ele fez? Como ele não pode matar o Mr. Lay, ele matou a noiva. Ele matou a noiva na cruz do Calvário. A Bíblia não diz isso? Que em Cristo nós fomos crucificados com Ele, sepultados com Ele, e com Ele nós ressuscitamos em novidade de vida, como uma nova criatura. Então essa noiva foi em Cristo, Deus matou essa noiva, sepultou essa noiva, e quando Ele ressuscitou essa noiva, que é a igreja, ela ressuscitou uma nova criatura. Resultado, ela pode agora casar com quem ela quiser. Mas o noivo legítimo para ela agora é o Mr. Graça. Se ela estivesse viva com o Mr. Lay, casada com o Mr. Lay, abandonasse a ele para se juntar com ele, como é que isso se chama? Adultério. Mas ela morreu e ressuscitou como uma nova criatura, e agora ela pode casar com quem quiser. Ela casou legalmente com esse cara que é o Mr. Graça. Mas se ela abandonar o Mr. Graça e voltar para o Mr. Lay, como é que isso se chama? Então tem muita igreja vivendo em adultério. Porque está casada com Jesus, mas tem um caso com a lei. E por causa disso, as pessoas não estão vivendo na plenitude daquilo que é a graça superabundante. Porque quando você começar a entender o que é viver na graça superabundante, você vai começar a entender que Deus não te chamou para se conformar com esse mundo. E o que é se conformar com esse mundo? A vida é assim mesmo. O sol nasce para justos e injustos, e também chove na cabeça dos dois. Então, nesse mundo passareis por aflições. Você não está entendendo o que Jesus quis dizer quando ele falou isso? Quando Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, ele não estava dizendo assim, no mundo vocês vão experimentar desgraça, miséria, pobreza, fome. Não. No mundo vocês vão passar por batalhas, por lutas que vão afligir vocês. No mundo vocês vão encarar certas coisas que parece que você agora vai viver na miséria, mas é uma batalha somente, é a aflição da luta. No mundo parece que você vai sucumbir à enfermidade, mas é só uma batalha, é uma aflição de uma luta, e você tem que entrar nessa luta e saber que nessa luta você não vai ter que se esforçar, você não vai ter que dar soco, você não vai ter que dar pernada, você vai ter que descansar em Cristo e confiar que Ele pode. Você não vai ter que jejuar, você não vai ter que orar até os olhos pularem das órbitas, você não vai ter que ficar gritando, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Você não vai ter que se desesperar, você vai ter que descansar nele, porque Ele já batalhou por você e Ele venceu. O que os Gálatas, obrigado gente, o que os Gálatas estavam sofrendo aqui é exatamente que havia um grupo de pessoas que vinha para dentro da igreja e dizia, gente, vocês perderam a noção da realidade, porque vocês pararam de jejuar, vocês pararam de guardar os ritos e rituais,
E vocês nem começaram a fazer, porque nem aprenderam. A gente nem sabe o que é isso. Nós vamos ensinar. Os homens têm que ser circuncidados. Aí Paulo escreve, olha, eu estou dizendo para vocês, se vocês se deixarem circuncidar, vocês vão estar debaixo de maldição. Então, hoje, nos dias de hoje, você foi chamado para viver na graça hiperabundante. Viver na graça hiperabundante é o que Paulo fala aos romanos. O que nós vamos dizer diante dessas coisas? Lutas, problemas. Será que aquele que nos entregou o seu próprio filho não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O escrito de Paulo não foi, olha, Jesus morreu por vocês, agora, cara, aguarda o céu, porque nesse mundo só choro, pedrada e sofrimento. Não. Se ele já deu o próprio filho, o resto, mas você vai receber todo esse resto pela fé. A questão não é se você tem muita ou pouca fé, a questão é, você crê? Porque a pergunta que Jesus fazia sempre para as pessoas era, mas o que você crê? Jesus, tem misericórdia de mim. Então, sim, você crê que eu posso fazer isso? Ou não? Eu creio. Então seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Jesus dizia, seja feito conforme o meu poder. A lógica seria essa, né? Seja feito conforme o meu poder. Não, seja feito conforme a sua fé. Poder para fazer, eu tenho. Agora eu quero saber se poder para receber você tem. Fé para receber você tem. Então viver na graça superabundante é sair de uma dimensão para viver numa outra completamente diferente. Cara, eu não olho para os problemas da vida e eu fico, a vida é assim mesmo. O sol nasce para todos. Quando chove, chove na cabeça de todo mundo também. E vamos aí, né, Jesus? Aleluia. Não. Eu tenho que entender que eu estou passando pela aflição da batalha. E nessa batalha nós somos mais que vencedores. Nós fomos chamados para ser mais que vencedores. Olha só, o religioso vai ouvir esse tipo de mensagem e ele vai dizer assim, não, esse cara aí está pregando uma mensagem triunfalista. O triunfalista não sou eu. Eu não sou triunfalista. Triunfalista é Paulo, é Jesus. Eles é que são triunfalistas. Quer dizer, um camarada que escreve, que diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, cara, vai ser triunfalista assim lá na Conchinchina. Porque para mim já estava bom se ele dissesse, nós somos vencedores, mas eles somos mais que vencedores. Pô, cara, exagerado, pô. Camarada, pô, bota tudo assim, mega, tudo mais que vencedores. Pô, pelo amor de Deus. Vai criticar Paulo, não critica a mim? Eu, hein? Nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão. Esquece de Moisés. Esquece de Moisés. Foca em Abraão. Abraão não tinha Torá, não tinha mandamento, tinha nada para se agarrar. Para se converter, você há de conver comigo que Abraão se converter a Deus em si já é um milagre, porque ele não tinha referência nenhuma. E morava em Ur dos Caldeus, que adoravam a lua, e um dia a lua fala com ele. Então, está lá no telhado da casa do pai dele, adorando a lua. Oh, será como é que eles faziam? Oh, a lua. E de repente ele ouve uma voz, pega as tuas coisas, sai da casa e o cara obedece? Vai crer assim, não sei aonde, hein? E tomou rumo e foi embora. E Deus abençoou o cara de uma forma sobrenatural, ao ponto de dizer, morreu em ditosa velhice. O cara não foi perfeito, ele errou pra caramba, mas a vida dele foi só ladeira acima. Mas dá uma olhada na vida de Moisés. Como é que acaba a vida de Abraão? Morreu Abraão em ditosa velhice. Seus olhos não se escureceram e ele morreu em ditosa velhice. Viu a sua parentela, os seus descendentes e pumba, morreu. E Moisés? Senhor, olha lá a terra prometida. Moisés, tu vai entrar não. Eu queria pelo menos ver. Tá bom. Levou ele para cima do alto de uma colina, olhou, pum, morreu. Só olhou, não entrou. Para pensar. Compara um com o outro. Qual é o final que você quer para a sua vida? Estilo Abraão ou estilo Moisés? Você quer subir numa colina e Deus te mostrar a terra prometida? Olha, eu tinha isso para você. Vida abundante, família abençoada, isso, aquilo, outro. Você só viu, mas não desfrutou? Não. Eu quero ser como Abraão, que desfrutou daquilo que viu. E não que simplesmente babou por aquilo que viu. Não quero ficar babando por aquilo que eu vi,
por aquilo que eu vejo. Eu quero desfrutar daquilo que eu vejo. Cara, você vai precisar entender que a vida da graça superabundante, ela só pode ser vivida pela fé. E a fé é a convicção, é a certeza de coisas que você nem está vendo. Então é um desafio imenso. Cara, é fácil o evangelho da troca? É fácil. Eu jejuo, Deus me dá. Eu oro meia hora, 30 minutos, 40, 80, 90 minutos, 100 minutos, uma semana, sem parar, e Deus me dá alguma coisa. É fácil pregar esse evangelho. Você faz uma troca com Deus, você faz um sacrifício e Deus te dá alguma coisa. Difícil é, cara, você só precisa crer. É muito fácil. Isso aí está fácil demais. Não é possível. A vida não é assim. Não é possível, está muito mole. Isso poxa, é só crer? Pois é. Crê somente e você verá a glória de Deus. Jesus podia ter dito isso de uma forma diferente, não podia? Cara, menina morreu, não adianta mais ir lá não. E aí, Jairo? Jesus, crê somente, cara. Você vai ver a glória de Deus. Jesus, mas você vai... Meu irmão morreu já tem 4 dias. Marta, crê somente e você vai ver a glória de Deus. Cara, nós estamos falando de 2 situações de morte. Não estamos falando de 2 situações assim de que faltou emprego, estou desempregado. Não estamos falando disso. Estamos falando de 2 situações assim que, humanamente falando, é irreversível. Um desemprego é reversível. Uma enfermidade é reversível. Mas morreu, acabou. Não faz diferença se morrer empregado ou desempregado, não tem volta. Já tem 4 dias. Crê somente, você vai ver a glória de Deus. Mas Jesus podia ter dito, olha, morreu, já tem 4 dias, então olha só. Agora, eu estava pensando que tinha sido só meia hora, Marta. Estou pensando que o defunto ainda estava fresco. Pô, tu está falando de 4 dias? Agora ficou difícil. Agora vamos orar. Vamos orar aqui hoje, Jeová. 4 dias, Senhor. É muito tempo, meu Deus. Será que ainda há esperança para esse defunto? Oh, Pai, tu sabes. A gente aqui já não sabe mais nada. Oh, meu Pai, eu sei que eu sou teu filho, eu sei que o Senhor me abençoa, mas são 4 dias, Deus. Ai, meu Deus do céu, aleluia. Tira essa... Não tira a pedra, nada. Vamos orar ainda mais, vamos jejuar, porque são 4 dias, Vamos quebrar a maldição, Tem maldição nessa pedra. Tira a pedra, não tira a pedra ainda, deixa a pedra, porque tem maldição nessa pedra. Oh, meu Pai, Marta está lá, Jesus já tem 4 dias, Jesus, calma, que nós estamos quebrando a maldição. Vai, sai da espírito de morte. Espírito da morte, sai agora, sai dessa caverna, sai dessa sepultura. Oh, meu Pai, oh, Jesus, está faltando fé, gente, vocês não estão orando junto. Marta, Maria, vamos junto comigo, quebra tudo, Senhor, levanta agora, traz óleo ungido, traz óleo, joga óleo na pedra, joga óleo no defunto. Oh, não, Lázaro, vem para fora. Quem viu pensou assim, agora esse tal de Jesus pirou de vez. Mandou tirar a pedra e está falando com um defunto. Tá doido? Aí vem Lázaro. Todo amarrado. Lá de dentro. Eu imagino a cena. Lázaro saindo lá de dentro e o povo... Gente, o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava mostrando para você o seguinte, creia e você vai ver a glória de Deus. Cara, eu não estou preocupado em ressuscitar morto. O que a gente precisa às vezes é coisa tão pequena. Você não está orando para um defunto sair de uma sepultura. Você está pedindo às vezes a Deus uma cura de uma enfermidade. Você está pedindo a Deus um emprego. Você está pedindo a Deus para pagar um boleto. E você acha que isso comparado com ressuscitar um morto é o quê? Isso para Deus é fichinha, isso para Deus não é nada. Mas a gente quer puxar para Moisés. E Moisés não vai te ajudar. Moisés, hoje, agora, que Moisés já está lá, ele deve olhar para essas igrejas que enfatizam a lei, o legalismo, ele deve dizer, meu Deus do céu, não aprenderam comigo. Jesus, deixa eu ir lá falar com os caras. Porque olha só,
Você está entendendo que Deus, Ele quer que você viva na graça hiperabundante? Deixa criticarem, deixa falarem. Vão falar, é hipergraça mesmo, é isso mesmo, é hipergraça. Esse pessoal aí agora não valoriza mais o jejum. É verdade, a gente não passa fome não, a gente come, a gente se reúne ali, toma chá com bolacha, e vai tomando chá, bolacha, e passando peanut butter, e a gente vai comendo, conversando e orando e tal. E esse pessoal não faz mais aquelas vigílias de oração. A gente ora o dia inteiro. A gente não está fazendo vigília para orar durante 3 ou 4 horas. A gente não ora nem por meia hora, mas também não fica meia hora sem orar. Então a gente tá direto ali orando. E Deus está ouvindo, e Deus está comunicando com a gente. A gente vive numa liberdade com o nosso Pai. Caramba! A alegria é tão grande se relacionar com Ele, sem peso, sem cobrança. Sabe, é tão diferente, tão leve. Sabe, Deus quer que você viva na graça hiperabundante. Não planejou outra coisa para você. Não deixe que os judaizantes hoje, disfarçados de outra coisa, são os religiosos, queiram convencer você a voltar para Moisés. Porque você nunca esteve em Moisés. Você e eu não estamos em Moisés. Eu conheço alguns crentes que querem viver o judaísmo. Coitados, não conhecem bulhufa do judaísmo. Conhece nada, conhece tão pouca coisa. Aí o cara compra kippá, compra talit, bota aquilo ali, não sabe nem botar o talit, sabe nem botar, ele bota igual um chale assim em cima das costas. Pô, aquilo tem um jeito todo complicado, que enrola pra cá, enrola pra lá, faz um... Pô, se tu olhar aquilo montado no sujeito, fala, como é que o camarada montou esse negócio aí, porque fica todo enrolado no braço, pra lá e pra cá, o outro bota igual um véu assim em cima da cabeça, acha que virou judeu. Pastor querendo virar rabino. Meu Deus do céu. Se eu fosse Deus. Se eu fosse Deus. Mas eu ia mandar raio para lá e para cá, raio trovoada. Meu Deus do céu. É muita ignorância, é muita tristeza, é muita treva. E a gente foi chamado para andar na luz. Amém, gente?